Me responde se você é uma pessoa ansiosa. Eu creio que a resposta vai ser sim, não é verdade? Você é daquele tipo de gente que sofre muito antecipando os problemas? Você é do tipo de pessoa que os problemas ainda estão longe e você acha que eles já chegaram, atrapalhando você, fazendo você sofrer? Você sofre pensando se vai ter alguma doença? Pensando do que vai ter que comer amanhã? Você sofre só em pensar se algum ente querido seu vai morrer? Você sofre pensando se vai perder o emprego ou pensando o que o seu filho ou sua filha vão ser na vida? Presta atenção, quem somos determina o que fazemos. Por isso eu quero começar essa palavra lhe fazendo a seguinte pergunta: o que é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Meu amado, minha amada, se você se identificou, se encontrou, respondeu que sim a pelo menos uma das perguntas que fiz. Você é uma pessoa que sofre do mal deste século. Isso aí, ansiedade. A ansiedade atinge homens e mulheres, jovens e idosos, doutores, analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. As pessoas hoje estão como um vulcão prestes a entrar em erupção. As pessoas hoje são como um barril de pólvora pronto para explodir. Qualquer motivo elas explodem. Briga de trânsito, briga entre vizinhos, briga entre familiares. E para tratarmos deste mal, nós vamos ler um dos textos que para mim é um dos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre ansiedade e nos ensina a como lidar, a como ficar livre, curado da ansiedade. Abra sua Bíblia então no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Vou ler na nova versão internacional. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem temem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Para você tratar sua ansiedade, segundo as palavras de Jesus, a gente tem que fazer primeiramente uma coisa: entender o que não é ansiedade. Ansiedade não é você desprezar as necessidades do seu corpo. Não, não é isso.
O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar lá no capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Outra coisa que a ansiedade também não é proibir uma certa cautela, cuidado, um planejamento quanto ao futuro. A Bíblia, por exemplo, aprova o trabalho previdente da formiga. Lá em Provérbios capítulo 6, verso 6, Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então você pode prever, se acautelar. O que Jesus proíbe não é a previdência. O que Jesus fala aqui contra é a preocupação ansiosa quanto às coisas do futuro. E o próprio apóstolo Paulo também aconselha, num verso muito conhecido de Filipenses, capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Uma outra coisa que a ansiedade também não é. Ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, como Jesus fala, Ele mesmo, o próprio Deus, não impede que a própria erva do campo seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições, de apertos, de dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, seja qualquer outra dificuldade, qualquer outro aperto. Então, a ansiedade também não é estar isento disso. Isso é entendido. Vamos então ver o que Jesus ensina sobre o que é ansiedade e como tratá-la. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade é destrutiva. Confere comigo aí o verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Perceba aqui que a palavra ansiedade significa aqui no grego, no original do Novo Testamento, rasgar. Enquanto a palavra inquietação, usada no verso 31, significa constante suspense. Perceba, rasgar, ansiedade, inquietação, constante suspense. Essas duas palavras eram usadas, veja só, sabe para quê? Para descrever um navio castigado pelos ventos fortes e pelas fortes ondas de um mar tempestuoso. Então, quando Jesus fala aqui em não andar ansioso, Ele quer dizer para você não estar vivendo como se a sua vida fosse um navio sendo castigado pelos ventos, pelas ondas de um mar tempestuoso. Não, não é isso. A palavra ansiedade, ela vem de um antigo termo que significa estrangular. A ansiedade, meu amado, minha amada, ela é destrutiva porque ela te estrangula. O que é estrangular? Você já deve ter visto em algum filme de cinema, de televisão, a situação de alguém sendo estrangulado. É horrível, né? Vai apertando o pescoço e a pessoa vai ficando sem ar, não consegue respirar até morrer. A ansiedade destrói. A ansiedade, ela vai apertando o nosso pescoço até nos estrangular, tirando o nosso fôlego, tirando nossa vida. Corrie ten Boom, que escreveu o livro Refúgio Secreto, ela diz o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento.
ela esvazia o hoje do seu poder. Anotou aí? Vou repetir. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. Segundo lugar, a ansiedade é enganadora. Nós vimos que ela é destruidora e agora nós vamos ver que ela é enganadora. Olha o que diz o verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meu amado, minha amada, a ansiedade tem o poder de criar, sabe o quê? Sabe o quê? Um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício gerado pela nossa própria mente perturbada e ansiosa. Olha que coisa, estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. É isso mesmo que você ouviu. 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Isso quer dizer o quê? Que você sofre sem necessidade. E a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Por exemplo, Davi agiu de forma diferente dos soldados de Saul. Enquanto os soldados viam a ameaça do gigante Golias, olhavam o tamanho do gigante Golias, Davi olhou para a vitória sobre o gigante Golias. Meu amado, minha amada, a ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nos momentos, nas circunstâncias, nos problemas. A ansiedade é um ato de incredulidade. A ansiedade é uma falta de confiança em Deus. Porque onde começa a ansiedade, aí termina a fé. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas deste mundo, nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida ao corpo. Uma pessoa ansiosa restringe, diminui, limita a sua vida apenas às suas necessidades físicas. E Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são o quê? Loucos. John Rockefeller, um dos homens mais ricos da história da humanidade, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Terceiro e último lugar, a ansiedade, ela é inútil. Então ela é destruidora, ela é enganadora e ela é inútil. Olha comigo o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui na versão que li, na NVI, ela foi traduzida assim, né? Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Mas na versão Almeida, que talvez seja a que você melhor conheça esse texto, diz lá: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? O côvado daqui não se refere à estatura, claro, 45 centímetros, mas sim prolongar a vida, aumentar a existência. Qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode aumentar a sua existência? A preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, pode sim encurtá-la. Queridos, a ansiedade mata pouco a pouco. Sabe por quê? Porque a ansiedade rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida de menos fé e mais medo. Os hospitais agora, nesse momento em que você ouve essa palavra, os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. Como eu já disse, o significado original da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direção opostas. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus.
A ansiedade nos leva a perder a alegria de hoje por causa do medo do amanhã. É isso que você ouviu. A ansiedade tira a sua alegria de viver o hoje por conta do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, com emprego, com saúde, com casa, com namoro, com empreendimento, com dinheiro, com casamento, com investimento. A ansiedade, meu amado, minha amada, é incompatível com o bom senso. A ansiedade é uma perda de tempo. Você precisa viver um dia de cada vez. Você deve planejar o futuro, claro. Não estou aqui dizendo para você não planejar. Planeje o seu futuro, mas não viva ansioso por causa dele. Preocupar-nos com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, isso significa que nós vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e que vamos sofrer duplamente se ele vier a acontecer. Terminando, concluindo. Esta palavra lhes ensinou 3 coisas sobre o que não é a ansiedade. A ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. A ansiedade também não é proibir a cautela quanto ao futuro. E a ansiedade também não é estar isento de dificuldades. Agora, nós vimos 3 coisas sobre o que a ansiedade é. Ela é destrutiva, ela é enganadora e ela é inútil. Na próxima semana, nós continuaremos a tratar deste importante tema para lhe ajudar a vencer a ansiedade e ter uma vida tranquila, em paz, nas mãos do Senhor Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu entrego cada pessoa que ouviu essa palavra agora, cada coração ansioso, a Deus, que para a Tua honra e para a Tua glória, eles sejam curados deste mal da ansiedade, sabendo que ela é destrutiva, que ela é inútil, que ela só faz mal para as pessoas, ó Deus. Dá-nos um coração em paz com Jesus, no nome do qual nós oramos. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã. Lembrando, pedindo mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para a gente conseguir chegar a 1000 inscritos nesse final de ano. Conto com a sua ajuda, compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem, que eu sei que será uma bênção para você. Tá certo então? Muito obrigado. Até semana que vem, quando nós estaremos tratando então, mais uma vez, falando então sobre ansiedade. Fique com Jesus e até a semana que vem.